Cuidado com os videntes e com as bruxas. A Bíblia não reconhece o falar com os mortos como um dom do Espírito Santo. Eu vou explicar porquê. Em toda a Bíblia não há nenhum dom do Espírito Santo que envolva comunicação com os mortos. Os dons espirituais legítimos são, por exemplo, a profecia, e nós vemos através da Bíblia que existiram vários profetas e ainda existem hoje em dia. Será um tema para um outro vídeo. Discernimento de espíritos, ou seja, existe uma noção que existem espíritos. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, cura, fé e milagres. Aqui sabedoria e conhecimento é existir uma noção de qual é a verdade universal, porque só existe uma e o conhecimento dessa verdade. A cura, a fé e os milagres, acho que é fácil de perceber. E nenhum desses dons tem como propósito conversar com pessoas falecidas. Assim que isto pode soar estranho e pode ferir certos sentimentos, porque nós pensaríamos que entes queridos, ou amigos, ou conhecidos estariam ainda entre nós, mas é para que fique bem claro que não. Assim que eles partem, vão para o mundo invisível. A alma deles é salva. Portanto, quando alguém ouve ou vê algo que parece vir de um morto, a Bíblia ensina que isso não é realmente um espírito da pessoa falecida, mas sim um espírito enganador. Um espírito familiar ou imitador que conhecia extremamente bem a pessoa que está a usá-la para fazer das suas. Para gerar o caos, o pânico, o medo, o receio, tudo o possível e imaginário para que nos afastemos de Deus. Por isso é que a perca de algum familiar ou amigo ou conhecido é sempre um momento duro e que cria de certa forma uma bifurcação para que nós nos afastemos de Deus e que questionemos a sua existência, ou que nos aproximemos e que nos entreguemos 100% a Ele. Porquê? Porque é realmente um momento da vida que nós questionamos muito o porquê disso acontecer. Mas os porquês nós deixamos isso tudo para Deus, porque não existe explicações para tudo. O que é que realmente pode estar a acontecer? Muitas pessoas que veem ou ouvem os mortos, elas não estão a mentir. Eles de facto têm percepções espirituais reais, mas nem sempre sabem de onde vêm. Ou seja, existem duas fontes. Existe o Espírito Santo, que fala para edificar, para consolar e para corrigir também, sempre apontando para Cristo. Jesus Cristo foi o nosso Salvador, Ele veio à Terra para nos ajudar. E depois existe uma outra fonte que é espíritos familiares e enganosos, portanto espíritos malignos que estão lá apenas para nos afastar do Espírito Santo. Eles imitam pessoas falecidas, misturam verdades com engano, usam meias verdades para gerar realmente essa confusão e uma dependência espiritual. Portanto, acaba por ser algo mais visível para o ser humano, e como toda a gente sabe, o ser humano tem tendência a procurar sempre primeiro ver para crer, visualizar para acreditar. E o Espírito Santo não funciona assim. Nós temos que ter realmente fé e temos que confiar e entregar a 100% a nossa vida e o nosso dia a dia e os nossos desejos carnais. E a nossa carne, assim, o nosso corpo, temos que entregar tudo nas mãos de Deus e de Jesus Cristo e essa força invisível. Existem várias passagens na Bíblia que mostram que o diabo usou quase como a pele de cordeiro em cima do lobo. Portanto, um lobo que usou pele de cordeiro para enganar e para atacar outro. O diabo e os espíritos malignos fizeram sempre o mesmo e continuam a fazer. Portanto, usam esse tipo de truques para nos enganar e para nos afastarem realmente de Deus. E porquê que funciona? Porque sim, funciona, e estas pessoas realmente acreditam plenamente que o que estão a fazer da forma certa, e é normal, porque as informações que lhes são dadas são muito parecidas à realidade e à verdade. São muito concretas e úteis até. Ou seja, essas informações que lhes são dadas às vezes são úteis para ajudar a pessoa em certos determinados momentos da vida. Certas questões possam ser respondidas, mas que ainda assim não nos ajuda a aproximar de Deus. Ou seja, nós até podemos ter questões respondidas e que o nosso espírito de certa forma acalme,
mas ainda assim não nos entregamos a Deus a 100%. Portanto, não nos ajuda em nada. E vamos continuar a ter dúvidas. Portanto, essa precisão na informação não é uma prova que vem de uma origem divina. Causa sempre uma dependência, medo e curiosidade espiritual. Nós acabamos por continuar curiosos e queremos saber sempre mais. Portanto, nunca resolve a 100% a informação que nos é dada por esses espíritos, através destas pessoas que falam com eles. Percepções espirituais. Se uma pessoa percebe coisas do mundo espiritual, não é necessariamente mau, mas precisa de consagração e de direção. Isso é o mais importante. As pessoas que têm este dom que lhes foi dado, elas têm que o consagrar e têm que se entregar a Jesus Cristo e a Deus. Esse é o ponto-chave e que muda tudo. Nós temos que submeter o dom então a Jesus Cristo, reconhecendo como Nosso Senhor sobre todo o espiritual. Portanto, tem autoridade sobre o espiritual. Nós precisamos de procurar discernimento do Espírito Santo com as pessoas que têm o dom. E têm que pedir para que só o Espírito Santo fale e mais nenhuma entidade. Portanto, o dom pode ser usado e deve ser usado para que apenas a voz que ouço seja apenas do Espírito Santo de Deus e mais nada. Terá que ser usado então para a intercessão, para acabar com os espíritos, para a oração, usá-los para o bem, para produzir essa paz de espírito, como nós chamamos, e para a libertação. Portanto, através desse dom, nós podemos libertar-nos de todo o mal que temos, de todos os espíritos que temos, de todo o mal e traumas, experiências negativas que nós temos na nossa vida. Portanto, essas pessoas é o que deveriam fazer com o dom que já têm. E não para entregar mensagem aos mortos ou dos mortos. Existem relatos de pessoas que o fizeram. Portanto, pessoas que tinham o dom e que o praticavam da forma errada, embora pensassem que devessem fazer o bem, mas não a 100%. Eles descobriram que ao consagrá-lo a Cristo, a Jesus Cristo, que o dom foi purificado e transformado com esse discernimento espiritual genuíno. Ou seja, perceberam a diferença entre anjos e demónios, a direção do Espírito Santo e não mais de almas humanas. Portanto, a forma certa de usar isso será então para a edificação do corpo de Cristo. Devem aproximar as pessoas de Deus, fortalecer a fé, gerar arrependimento e amor e nunca substituir a dependência do Espírito Santo com mensagens da além. Ok? E só um ponto bónus aqui sobre este tema. Graças a Jesus Cristo e ao sacrifício que Ele fez, foi-nos dado a todos esse dom. Cabe a nós pedir por Ele e ser-nos dado, procurá-lo e será entregue. Está escrito na Bíblia. Vou passar então aqui a passagem para que vocês vejam com os próprios olhos. Todos nós temos este dom, apenas temos que fazer alguns sacrifícios, principalmente carnais, procurar Deus, procurar lendo a mensagem, lendo a Bíblia todos os dias, orando e rezando e pedindo a Deus para que nos oriente e ser-vos dado. Esse dom vai ser usado ainda para ajudar pessoas e para libertá-las, e que trabalhemos todos nesse sentido para que a Revelation aconteça e está a acontecer. Obrigado a todos que viram o vídeo até ao final. Deixem um like se gostaram e algum comentário se tiverem alguma dúvida. Obrigado.